é o duck typing em Python? Duck typing é um conceito bastante curioso, por assim dizer. E ele se aplica a Python, mas ele também se aplica a algumas outras linguagens e a alguns contextos dentro de outras linguagens. Então, o que a gente quer dizer com duck typing? A ideia do duck typing ela se baseia no seguinte exemplo. Se uma coisa anda como um pato, faz quack igual um pato, então eu considero que ela é um pato. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma classe File Database, que ela modela um banco de dados que opera diretamente num arquivo de texto, certo? Então, um banco de dados extremamente cru. E aí eu tenho assim, que é pode ser um banco de dados chave-valor, bem simples. E eu tenho um método get, que aceita uma chave K, e ele me retorna um valor. Imaginem que aqui eu vou abrir um arquivo, fazer uma busca no arquivo, não importa. E aí, imaginem que eu tenho uma classe SQLite Database. Ou seja, que modela o acesso a um banco de dados SQLite, ao invés de um banco de dados simples, chave-valor que eu modelei no arquivo de texto. Certo? Não façam isso, inclusive. Usem alguma coisa apropriada para fazer isso, tá? E aí, para buscar um valor a partir de uma chave que eu modelei no meu banco de dados SQLite, eu vou usar o SQLite, mas aqui eu vou simplesmente fingir que eu estou usando o SQLite. Tá. Vou diferenciar elas aqui. E aí, digamos que eu tenho uma função aqui. Sei lá, ela posso estar lidando com uma request qualquer. E essa função ela depende de um banco de dados, certo? Que eu não vou tipar aqui, certo? Porque Python, quando a gente pensa em duck typing, a gente está pensando num conceito antigo de Python que não usava muito esse conceito de tipos explícitos, mas eu já vou mostrar. E digamos que eu tenho uma função aqui, ela pega um banco de dados qualquer e ela vai fazer o seguinte: ela vai vamos colocar um objeto request aqui. E ela vai fazer assim, print, só para simplificar mesmo, database.get request.name. E aí eu vou fazer aqui só uma classe. E aí a chamada dessa função aqui vai ser handle request, e ela vai receber um objeto request que tem um nome qualquer, né? Então o nome aqui vai ser A, simples assim. E aí digamos que ela esteja usando um banco de dados file database, certo? Esqueci de instanciar o objeto. Ah, tá, claro. Desculpem, gente. Esse método aqui é só self. Esse aqui também é self. Então ele buscou o valor lá e ele buscou a partir do banco de dados arquivo. Então ele retornou string file velho. Se eu trocar esse cara aqui por um SQLite database e rodar o mesmo código, ele vai pegar a string SQLite velho. O que isso significa? Isso significa que na minha função handle request eu estou tratando o objeto database. Inclusive esse cara aqui eu poderia tipar como request. Eu estou tratando o objeto database com o que a gente chama de duck typing, ou seja, não importa o tipo do objeto que vier, desde que ele obedeça o que eu dependo vindo dele. Ou seja, eu preciso que esse objeto tenha um método chamado .get, que esse método .get receba uma string e que ele me retorne alguma coisa que eu posso printar, certo? Essas são as dependências desse objeto. Tá? Eu vou ser um pouco mais restrito, tá? Eu vou assumir que get retorna uma string mesmo. Agora, como vocês podem ver, eu fui reticente em tipar esse objeto aqui.
Porque inicialmente a gente não tinha nenhuma ferramenta para tipar objetos que a gente estivesse dependendo através do DuckType. Então, geralmente a gente fazia isso simplesmente descrevendo na documentação do método ou da função que aquele objeto ali precisava seguir um certo padrão. Hoje em dia, certo? Com o advento do MyPy, da biblioteca Typing, a gente tem uma coisa muito mais interessante. A gente tem Protocol. O Protocol, ele permite que a gente descreva uma interface para um objeto sem que esse objeto precise sequer saber que ele faz parte dessa interface, certo? Então é diferente do conceito de orientação a objetos de implementar uma interface previamente definida. Isso permite que a gente introduza a tipagem estática em código que ainda não tinha tipagem estática. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma classe chamada Database, mas ela vai herdar de Protocol. E nessa classe eu vou ter um método get, que vai receber self, vai receber uma string, vai retornar uma string. Mas ao invés de implementar esse método, eu vou simplesmente colocar 3 pontinhos aqui, certo? Porque o corpo isso aqui nunca vai ser chamado, tá? Um protocolo, ele não vai ser instanciado, ele simplesmente vai ser simplesmente vai servir como uma descrição do parâmetro que a gente pretende usar aqui. E agora eu posso tipar isso aqui com database, ok? Eu não tô num contexto aqui em que eu tenha MyPy, deixa eu... E agora o MyPy ele vai estar analisando meu código. E agora eu sei que se eu vier aqui nessa função, por exemplo, e chamar o método ponto, sei lá, add, passar a, ele não vai deixar, porque ele vai me mostrar, não, mas uma database não tem o atributo add, certo? Ou seja, eu consigo fazer com que a tipagem fique estrita. Da mesma forma, se eu tivesse uma classe qualquer, class, sei lá, pode ser uma classe que seja um banco de dados MySQL, por exemplo. Mas essa classe, ela tem um def patch. E daí, digamos que eu tente passar aqui uma MySQL database. Ele vai reclamar porque esse argumento é incompatível com o tipo database. Essa classe aqui, ela não bate com o nosso protocolo. Porque ao invés de implementar um método get, ela implementa um método fetch. Deixa eu ver. É parecido com o interface, mas o vínculo fica só na parte do código que chama o protocolo. E o que está sendo tipado segue igual, inuterado. Exatamente. Ele permite que eu introduza essa relação, certo? Que eu introduza essa descrição de um tipo abstrato no qual eu estou dependendo depois, certo? Então, isso permite que eu tipe código que já existe e que dependia de DuckTyping. Certo? Que é muito interessante. Isso também permite desacoplar algumas coisas sem obrigar que partes do código herdem de uma dita interface. Às vezes você não quer isso. Certo? E agora, digamos que eu fizesse aqui um get. E aí, claro, ele vai deixar passar. E o que eu poderia fazer, digamos que eu tenha um objeto aqui, digamos que eu tenha um objeto que acessa MySQL, mas a interface dele não bate com o que eu quero. Então, né, o MyPy vai reclamar. Reclama, MyPy. Poxa, MyPy, o que tá acontecendo? Beleza, reclamou. Aqui, um dos approaches, né, que a gente pode usar em programação para lidar com esse tipo de coisa é a ideia de fazer um adapter. Então, MySQL adapter, que ele vai ter um método get self str. E o que ele vai retornar? Vou fazer esse cara aqui, da classe. E esse cara aqui ele vai ter um objeto que ele está fazendo wrap. Então, vou chamar de wrapped. Certo? Então, wrapping é quando a gente tem um objeto que ele envolve outro objeto
para introduzir uma interface nova ao comportamento daquele objeto. Então o Rapid ele vai ser uma MySQL Database. E aqui eu vou fazer o quê? Self return self.rapid.fetch. E agora, se eu criar aqui um objeto MySQL Adapter passando esse banco de dados aqui dentro, esse código aqui consegue executar. E ele consegue usar a interface de MySQL que a gente tinha que não batia. Ele consegue então usar o código que já existia, que não batia com a nossa interface, através de um objeto que bate com a nossa interface. E tudo isso, né, verificado pelo protocolo que a gente definiu. Certo? Então, esse é o conceito de duck typing e é dessa forma que a gente lida com o duck typing que já estava presente no Python, usando tipagem estática.